Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, em parceria com o Estúdio Rino, para falar sobre o UFC Vegas 97, que vai ocorrer neste sábado, dia 7 de setembro, na UFC Apex, o centro de treinamento do UFC. Teremos aí 7 brasileiros em ação, vamos falar da luta de cada um deles. Alguns vão lutar um contra o outro, e na luta principal teremos Brasil, então é um card bem interessante pra gente que tá aí já um tempinho sem UFC, o último final de semana não teve evento, então é muito bom ter no próximo sábado novamente Brasil em ação no UFC e principalmente ter o UFC novamente na grade dos fãs de MMA. Convido a todos a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, acionar o sininho de notificação para dar aquela fortalecida aqui no MMA na Veia. Bom, galera, teremos, como eu falei, 7 brasileiros em ação, começando pela Jaqueline Amorim, divisão peso palha, enfrenta Vanessa Demopoulos, luta bem importante para a brasileira, que vem de 2 vitórias consecutivas, a americana também vem de 2 vitórias consecutivas, brasileira, a Jaqueline Amorim entra com leve favoritismo, é uma atleta que tem uma luta de solo muito ajustada, né? Tem uma técnica muito apurada na luta de solo, tende a tentar levar essa luta para o solo para levar vantagem, mas a Demopoulos, apesar de entrar como azarão na luta, é uma atleta muito perigosa, porque é uma atleta muito raçuda e intensa, não tem grande técnica, mas ela vai para cima, ela tá sempre andando para frente, tá sempre buscando a trocação, ela tenta impedir de todas as formas as quedas, e assim conseguiu 2 vitórias nas últimas 2 lutas, então uma luta perigosa para a brasileira, mas eu sou mais Jaqueline Amorim na luta que abre a participação dos brasileiros no UFC Vegas 37. Na sequência, a gente vai ter a luta do brasileiro Gabriel Santos, o mosquitinho, enfrentando o Zahri. É um atleta chinês, o Zahri, que tem 6 lutas no UFC, 5 vitórias. A luta é válida pela divisão peso-pena, e o Gabriel Mosquitinho, que é um grande talento, é um lutador excelente, chegou com uma grande referência dentro da organização, muito bem cotado, muito bem falado, por exemplo, o Minotauro, e realmente a gente pôde ver nas performances dele que ele é um atleta diferenciado, porém, ele não se deu bem nas 2 lutas que ele fez, né? Foram 2 derrotas, e agora ele pega aí um chinês perigosíssimo. Eu também levo fé no brasileiro, sou mais mosquitinho, acredito que ele vai conseguir fazer uma luta diferenciada, ele sabe da importância dessa luta para ele, é a terceira dentro da organização, 2 derrotas, é sempre arriscado tu fazer 3 lutas e perder as 3 iniciais, a gente sabe que tem um histórico dentro do UFC, quando o atleta perde 3 lutas seguidas, acaba deixando a organização, e esperamos que o mosquitinho consiga mostrar todo o seu talento e saia vencedor desse confronto. Na sequência, logo após essa luta, teremos o duelo entre Felipe dos Santos, atleta do Diego Lima, né? Enfrentando o André Mascote, o André Lima, também brasileiro, luta válido pela divisão peso mosca. A gente sabe ali que a galera que treina com o Diego Lima, com o Charles do Brooks, lá da Shootbox, tem uma técnica muito apurada, né? Tem um estilo muito parecido, né? Eles são bons trocadores, também bons na luta de solo, são atletas bem ariscos, difíceis de enfrentar, mas o André Mascote é um atleta que vem muito bem aí, vem invicto dentro da organização, é um atleta invicto no MMA, tem 2 lutas dentro do UFC, 2 vitórias, enquanto o Felipe dos Santos tem 2 lutas no UFC, estreou com derrota, pegou uma bucha de canhão logo na estreia, estreou contra o Manel Cap, uma luta que ele pegou em cima da hora, ainda conseguiu levar para a decisão dos juízes, enfrentou de igual para igual o Manel Cap, mas acabou perdendo a luta, mas veio de vitória na sua luta mais recente, uma luta muito equilibrada, aí se dá um leve favoritismo para o André Mascote, mas eu vejo, pelo estilo de luta, pelo casamento dos atletas, o Felipe dos Santos talvez tendo uma leve vantagem nessa luta. Obviamente a gente quer que os 2 brasileiros façam um grande duelo, se apresentem bem e talvez ganhe até um bônus de luta da noite, que vença o melhor nesse duelo, porque são 2 brasileiros que estão chegando no UFC e precisam mostrar trabalho, então que vença o melhor, como eu falei. Subindo lá para o card principal e já para a luta co-principal, uma grande luta envolvendo uma ex-campeã. Estou falando da Jéssica Batistaca, brasileira, vai enfrentar a outra brasileira, sua compatriota Natália Silva. De um lado, uma ex-campeã, divisão peso mosca vai ser feito o duelo. A Jéssica vem de 2 vitórias importantes, vinha num perde-ganha muito intenso, precisava se reabilitar, venceu a Mackenzie Dare, venceu mais recentemente no UFC 300 a Marina Rodrigues. Por outro lado, a gente tem a Natália Silva, que é uma atleta que talvez seja uma das grandes apostas do MMA feminino dentro do UFC. Eu, particularmente, acredito muito que a Natália vai chegar em breve para disputar o cinturão da divisão peso mosca. Tem 5 lutas, 5 vitórias, em todas elas ela dá show. Tem um Muay Thai diferenciado, uma técnica nessa arte que realmente a diferencia
tem boa técnica, luta de solo, trocação de excelência. Então, uma luta muito difícil de apontar o favorito, mas eu acredito na vitória da Natália Silva, apesar de toda a experiência da Jéssica Batistaca, apesar da Jéssica ser uma atleta muito querida pelo público brasileiro, ela está atravessando alguns problemas aí na parte externa do octógono, aí, algumas questões pessoais que vêm atrapalhando um pouco essa trajetória dela, mas ela conseguiu lidar bem com essas situações, vem de 2 vitórias, pega a Natália Silva sabe que é uma chance dela avançar no ranking. Atualmente, no ranking peso mosca, a Jéssica é a número 6, a Natália Silva é a número 8, então é a chance da Natália dar um salto aí no ranking e pular para o posto de número 6. Mas como eu falei, são 2 atletas de excelente nível, difícil apontar um favorito. Eu acredito, pelo casamento de estilos, a Natália Silva vai conseguir controlar bem a distância, principalmente com seus chutes retos. E na luta principal, o nosso grande Gilbert Durinho, o Gilbert Burns, número 6 no ranking da divisão meio-médio, enfrentando Sean Brady. Luta muito difícil para o brasileiro. Sean Brady é o número 8, é um cara que tem um cartel de 16 vitórias e apenas uma derrota. Essa única derrota dele ocorreu na penúltima luta que ele fez, justamente contra o atual campeão, Belal Muhammad, e ele acabou sendo derrotado, já se recuperou, venceu a sua luta mais recente. Por outro lado, o Gilbert Durinho vem de 2 derrotas, uma delas também para o Belal Muhammad, uma luta até polêmica pela decisão do brasileiro em fazer, né, porque ele estava cotado para ser o próximo desafiante ao de cinturão da divisão peso meio-médio. Ele não quis ficar esperando, não quis ficar na inatividade, ele desafiou Belal Muhammad, ele queria enfrentar o atleta que é o atual campeão da divisão e acabou sendo superado, perdeu a luta e perdeu a chance de disputar o cinturão. Na sequência ele enfrentou um atleta bastante duro, um cara que vem muito bem, que é o Jack Della Maddalena, acabou sendo derrotado também no detalhe, porque ele dominava a luta ao longo de 3 rounds e no final acabou tomando uma joelhada que o liquidou ali na fatura, acabou sendo nocauteado no último round, mas é uma luta muito interessante, é uma luta que promete ser talvez uma das melhores da noite, 5 rounds, Gilbert Durinho versus Sean Brady. Favoritismo está sendo cotado para o Sean Brady nas casas de apostas, porém eu sempre acredito muito no Gilbert Durinho, que é, além de um grande ser humano, um grande atleta, ele tem um QI de luta elevadíssimo e por isso eu acho que ele vai conseguir controlar bem no solo essa luta, quando precisar, ver as oportunidades de queda, ele vai quedar, e na trocação, no meu entendimento, ele não fica devendo nada pro Sean Brady. Vamos ver como vai rolar esse UFC Vegas 97 neste sábado. Esperamos que os brasileiros saiam muito bem e tenhamos boas lutas com vitória do Brasil no evento. Fico por aqui, tamo junto, os